Olá, saudações a todas e a todos, bem-vindos a mais um programa Grandes Pensadores do Direito. Hoje nós vamos ter a honra, a alegria, a imensa satisfação de receber aqui o professor Jean Paulo Ismânio, diretor da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, foi durante duas gestões Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, também foi coordenador da pós-graduação estrito sensu do Mackenzie, e que acaba de lançar um livro sobre um tema muito interessante, aliás, um dos temas mais discutidos no universo jurídico num tempo recente, que é o pacote anticrimes, sobre o qual ele falará um pouco também conosco na sequência. Professor Ismânio, seja muito bem-vindo à Escola Superior de Advocacia, é uma imensa alegria para todos nós tê-lo aqui. Agradeço a sua participação, o seu tempo, em nome de todos os advogados do Estado de São Paulo e todo o Brasil. Muito obrigado, professor Bolsinhas. Eu que fico honrado estar aqui na Escola Superior da Advocacia de São Paulo, é uma honra, né? Porque a OAB de São Paulo tem uma tradição jurídica, tradição democrática, uma tradição com a política, o Estado e o direito brasileiro. E por isso estar aqui na Escola Superior da Advocacia, aqui na OAB de São Paulo, nos enche de alegria. Eu agradeço muito a oportunidade e me sinto muito honrado em estar aqui falando com os advogados de São Paulo. Professor Ismânio, para nós começarmos aqui o nosso bate-papo, além do livro do pacote de crime, do qual já fiz referência, né, você lançou esse ano uma outra obra sobre o Covid-19 e os impactos no direito, né? E eu queria te perguntar, especificamente em relação às suas áreas principais de atuação, o direito penal e o processo penal, o que mais lhe chamou a atenção em relação a esses impactos da pandemia, né, do Covid-19? Então, lá na nossa pós-graduação do Mackenzie, e olhando o dia a dia, né, dos alunos e tudo mais, nós percebemos que, desde o início, né, hoje, falar isso hoje a gente já vê com clareza, mas desde o início nós percebemos que a Covid ia trazer uma modificação muito grande na vida das pessoas, nas carreiras, na forma como nós nos relacionávamos. Então, desde esse início, nós nos preocupamos em estudar essa questão para a nossa área, né, para as questões do direito, quais eram os impactos, e procuramos trazer especialistas, né, de diversas áreas para poder fazer uma análise, né, de como o direito estaria afetado, né, como as relações sociais sob a ótica jurídica estariam afetadas com a Covid. Na área do direito penal e processo penal, os impactos foram enormes, né? Só a suspensão do andamento de audiência, suspensão de prazos, né? Os recursos, né? Toda essa nova sistemática, né? E audiência de custódia que ficou suspensa, por exemplo, que era uma questão, né, muito relevante. O júri, né? Como é que faz os tribunais do júri, se fazem, se não fazem. Então, todas essas questões impactaram muito, né, o nosso dia a dia penal e processual penal. Eu peguei isso uma parte como procurador-geral ainda, e até abril, né, eu estava lá na Procuradoria-Geral, e nós procuramos preparar o Ministério Público para enfrentar essa época de home office, né, de trabalho remoto, e preparar também a instituição para receber a sociedade, as suas demandas, né? Então, nós tivemos que um trabalho técnico, né, e de pessoal muito grande para poder transformar o que era pessoal, né, o atendimento ao público, as audiências, o trabalho, num trabalho via remoto, né? Então, isso foi um impacto muito grande, né, e que necessitou, como olhar de gestão institucional, uma nova forma de se relacionar, né, com a advocacia, com a magistratura, com a própria sociedade civil, né? Depois, logo em seguida, hoje atuando na Procuradoria de Habeas Corpus, né, ou seja, o meu trabalho hoje é acompanhar os habeas corpus. Aí ficou ainda muito mais clara o impacto, né, da Covid e das medidas na liberdade do ser humano, né? Nós recebemos hoje uma carga enorme
né, de habeas corpus, em que as mais diversas questões são tratadas. E a gente vê a questão da prisão, né, e esse é um dos conflitos que para mim é um dos mais complicados de resolver. Né? O sujeito está condenado, ele tem que cumprir a pena, né? Mas sem dúvida nenhuma, os presídios são locais difíceis, exatamente por serem fechados e, né, é difícil o controle do Covid dentro dos presídios, né? Então, muitos têm a pretensão, né, que é, enfim, compreensível, justa, de querer obter a sua liberdade. Então, esse balanço entre a necessidade da justiça pública e a necessidade da liberdade pessoal é um balanço de muito impacto na vida das pessoas, né? Então, eu acho que tudo para o direito penal e processual penal ficou mais candente, né, nesse período da Covid. Professor, e um outro tema ao qual você tem pesquisado bastante, dedicado muito o seu tempo e seus estudos, é sobre a Operação Lava Jato, né, tão conhecida do público brasileiro de um modo geral, e eu queria te perguntar sobre um tema que teve muito em evidência recentemente na mídia, que foi a cooperação jurídica internacional e a atuação do Ministério Público, nesse caso, o Ministério Público Federal, na investigação do caso Lava Jato, né? Como você analisa essa cooperação jurídica internacional e a atuação do MPF, né, no caso da Lava Jato? Olha, a cooperação jurídica internacional é um instrumento fundamental para a investigação de crimes econômicos, né, de crimes que a gente chama de colarinho branco, né? E essa é uma área em que eu estudo há muitos anos, professor Bolsinhas. Eu fui coordenador do GAECO no Ministério Público num determinado período. Eu participei como promotor do início do GAECO e do início das investigações e da instrumentalização do Ministério Público de São Paulo para enfrentar essa realidade do crime organizado, né? Na verdade, na época ainda era um crime organizado focado no PCC e nessas organizações criminosas. Hoje, além disso, nós também temos as ramificações internas para os crimes de colarinho branco, corrupção e outros, de lavagem de dinheiro. E, portanto, essa cooperação internacional, ela é um instrumento fundamental. Desde logo, por exemplo, eu nunca esqueço a primeira vez que eu participei de um congresso internacional de crime organizado, de máfias, etc. E ouvi a palestra de um policial da Interpol, né? E ele, na palestra, disse assim, que em 24 horas, olha, isso sei lá quanto, não vou nem dizer quantos anos já faz isso, mas são muitos anos de montagem de trabalho. Ele me disse que disse para a plateia, em 24 horas o dinheiro dá 4 voltas ao mundo, no sistema econômico. E aí ele perguntou o que nós conseguimos em 24 horas. Naquela época, foi uma risada da plateia, porque nós ainda estávamos num período pré-Lava Jato, pré-instrumentalização. Nós não tínhamos nem a lei de lavagem de capitais, era um período em que tudo isso estava sendo gestado. E por que foi uma risada? A plateia era de promotores, juízes, delegados, federais, estaduais, enfim, essa era a plateia. Porque em 24 horas, se saísse um J conclusos para qualquer petição, já estava muito bom. Se o juiz nos recebesse para ouvir o que estava acontecendo, se a gente conseguisse juntar a polícia, já estava muito bom. Ou seja, nós não tínhamos instrumento para poder fazer frente a essa realidade do crime organizado econômico. Então, a partir daí, esses instrumentos foram sendo criados, né? E aí veio a legislação de lavagem de dinheiro, a legislação do crime organizado, veio a lei da improbidade administrativa, nós começamos a construir uma legislação e instrumentos que permitiram, né, a investigação e, enfim, a sanção desses crimes que eram e continuam sendo muito relevantes. E dentre esses instrumentos, a cooperação jurídica internacional é fundamental.
Porque se a gente não tiver isso, o crime esse tipo de crime é transnacional, não é? Ele ocorre sem fronteiras. Né? O sistema econômico do mundo hoje é interligado, e ele é interligado sem fronteiras, a ideia de soberania para o sistema econômico, ela é muito tênue. E precisa ser assim mesmo, porque é o livre comércio, a livre iniciativa, é assim que funciona mesmo e deve funcionar. Só que se nós não tivermos esses instrumentos, nós não conseguimos alcançar o ilícito. E é preciso dizer uma coisa, quando nós combatemos o ilícito, nós estamos protegendo o próprio sistema. Ou seja, a livre iniciativa, o livre comércio, a economia, elas precisam de proteção do ilícito. Porque quando nós falamos em lavagem de dinheiro, em evasão de divisas, né, quando nós falamos dos crimes econômicos, todo o sistema econômico sofre por conta dessa criminalidade. Então, é uma proteção do próprio sistema. Quando a gente atua contra cartéis, né, quando nós atuamos, não é só pensar na liberdade do indivíduo, que é relevante, não é só pensar na punição, que é relevante, mas nós temos que pensar também no sistema. É uma proteção ao bom empresário, é uma necessidade que o empresário tem, porque se isso não ocorre, professor Bolsinho, todo o sistema vai para a ilegalidade, porque o empresário não consegue competir no mercado. Ele não consegue competir com a lavagem de dinheiro, com o dinheiro que vem do ilícito. Então, eu participei logo no começo da carreira, para dar um exemplo, eu participei daquela antiga CPI do tráfico de drogas, acho que, enfim, eu vou falar de coisas antigas aqui, talvez os mais jovens nem tenham essa lembrança, mas nós tivemos uma CPI lá nos anos 90, que era a CPI do tráfico de drogas. E a CPI foi até Campinas, que é a cidade de onde eu venho, eu sou nascido em Campinas, e eu acompanhei, a Procuradoria-Geral me designou para acompanhar essa CPI como promotor na época. E ali, uma das questões que a CPI mostrou é que 1/3 da economia de Campinas estava, de alguma maneira, relacionada com a organização criminosa, a lavagem e o tráfico de drogas. Por quê? Porque esse dinheiro é muito barato, é muito fácil e acaba gerando um desequilíbrio econômico enorme. Então, quando nós falamos nesses instrumentos, nós estamos falando de tudo isso que precisa ser verificado. E mesmo para o país, por que é importante ter essa relação internacional rápida? Porque o custo do dinheiro no Brasil, se nós não controlarmos lavagem de dinheiro, evasão de divisas, o custo fica muito maior. É esse o raciocínio econômico que às vezes as pessoas não percebem. Né? Fica mais caro investir no Brasil, atuar no Brasil, porque nós não controlamos esse fluxo ilícito. Fica mais caro licitamente, né? É isso que eu quero dizer, evidente. O ilícito é sempre barato em todo lugar, mas o lícito fica muito caro. E, portanto, o investidor que vem para cá, ele olha esse tipo de mercado. Tanto é que pode perceber que todas as iniciativas de controle de criminalidade econômica, elas vêm de organismos internacionais. Por quê? Porque as próprias empresas e os próprios investidores percebem a dificuldade de investir e de ter a licitude do negócio deles nos países em que essa licitude não é observada. Então, há uma necessidade fundamental, desde a investigação, de realizar, né, esse trato internacional, de poder compartilhar provas, de poder compartilhar meios de investigação. Evidente, é preciso que isso tudo seja feito com autorização judicial, é preciso que isso tudo seja feito com o rigor, né, do Estado de Direito, mas precisa ser feito.
Isso não é uma questão apenas de olhar quem está sendo investigado, isso é uma questão de política econômica, da ordem econômica do país. Então, eu sempre defendi e sempre digo isso, que essa é uma defesa do próprio sistema e que é fundamental. Então, eu acho que essa é uma reflexão que às vezes nos falta, né? O pessoal olha pelo lado do investigado, da liberdade, do político, dos poderes do Ministério Público, tudo bem, todos esses argumentos são relevantes, não estou dizendo que não são, mas às vezes muito pouca gente se atenta para o fundamento da proteção à ordem econômica, né, que é o fundamento de todo, não é à toa que os países mais relevantes no sistema econômico, eles têm controles violentíssimos. Os Estados Unidos têm controles muito fortes, na França, na Alemanha, existem controles muito fortes e muito rápidos, né? Evidente, depois disso, tem mesmo contraditório, a sanção às pessoas, ela tem todo um sistema de garantias que precisa ser efetivado. Mas o controle administrativo prévio, ou né, seja na investigação policial ou na investigação administrativa, esse controle administrativo precisa ter força, né, para poder, precisa ter esse contato internacional para poder fazer frente a esses sistemas que acabam virando, né, máfias ou cartéis, enfim, acabam, se a gente não tiver esse controle, virando algo bastante grave. Eu não sei se era isso se era esse o lado, mas eu aproveitei para poder dizer isso, que eu acho que é sempre fundamental quando a gente trata desse tipo de questão. Não, se o crime hoje é tão internacionalizado, se o crime organizado tem esses braços internacionais tão grandes, não tem como combatê-lo, a não ser que se existe uma organização também internacional fazendo face ao que o crime organizado poderia fazer, né? Eu subscrevo todas as suas palavras, assim, eu realmente acho que essa cooperação é absolutamente fundamental. Mas eu queria introduzir também uma outra discussão que eu sei que é bastante espinhosa, né, e que tem duas posições aí muito claras e que às vezes separa o Ministério Público da OAB, que é sobre a importância da delação ou colaboração, né, como se prefere chamar hoje, colaboração premiada nos processos contra o crime organizado, em particular, né, lavagem de dinheiro e outras formas de crime organizado. Eu até assisti recentemente no Netflix, né, uma série que mostra como combateram a máfia em Nova York, né? E essa série ela exalta exatamente a importância, né, de alguns mecanismos que à época pareciam pouco ortodoxos, né, para poder conseguir digamos, destruir ali ou implodir o sistema como um todo. Mas, uma pergunta bem direta, qual a sua opinião sobre a colaboração premiada? A delação, a colaboração premiada, é um instrumento fundamental de investigação contra crime organizado. Eu acho que quando a gente coloca as coisas num ponto racional, as divergências tendem a diminuir, né? Evidente que existem tensões, mas quando eu olho essas tensões, elas são muito mais sobre a forma de realizar a delação do que propriamente o instrumento em si, né? E para, enfim, todos os que estudam criminalidade organizada, as máfias ou outras formas de organização criminosa, são unânimes em dizer que esse crime, essa forma empresarial do crime, ela pressupõe uma lealdade interna. Eles não formalizam, né? Tudo como a gente usa uma expressão, no fio do bigode. Então, foi-se o tempo em que nós conseguíamos livro caixa, né? Foi o tempo em que quebrar sigilo bancário mostrava o que estava acontecendo. Evidente, a gente encontra ainda coisas, mas no nível das grandes corporações criminosas, né, hoje é a palavra e o cumprimento dessa palavra, né? E eles têm a sanção, ou seja, vem a ordem
ou cumpre, ou o sujeito vai acabar morto. É um outro tipo de relacionamento, né? E a delação premiada, ela é um instrumento fundamental para quebrar essa cadeia de comando da criminalidade organizada. Então, é muito comum, né, a gente dizer, e assistir nos filmes mesmo, ou ver, estudar nos livros das grandes investigações. É dada proteção para o delator, né, para que ele possa delatar a cadeia de comando a qual ele era submetido, né? E a partir da delação dele, outros meios de prova, outras provas vão sendo buscadas para poder, enfim, conseguir a condenação final. Então, assim, sendo muito claro, a delação premiada, o direito penal negocial, de uma maneira geral, ela é um instrumento fundamental. É muito difícil quebrar o comando da organização criminosa sem essa possibilidade de delação. Então, o instrumento é fundamental. Agora, como usar o instrumento, eu acho que é o X da questão, né? Então, a necessidade de ser acompanhado pelo advogado, a necessidade de ter todas as garantias colocadas e presentes, a forma em que isso, o momento em que se oferece a delação, tudo isso tem que ser evidentemente tratado e com clareza, velho. Havendo abuso, esse abuso tem que ser denunciado, a gente tem que reestudar de novo como melhorar o sistema. Nós precisamos de um sistema eficiente, que seja eficiente tanto para o lado da quebra da organização criminosa, mas que seja eficiente para o lado do ser humano, que existam garantias para que as pessoas não sejam vítimas de uma fraude, não é isso? Em nome da delação premiada, não pode ser considerada, não pode ser feito, né? Não pode ocorrer uma fraude qualquer. Professor Ismânio, e eu havia referido no começo do nosso bate-papo, né, ao seu novo livro, né, sobre o pacote anticrime, e queria exatamente te perguntar sobre quais críticas podem ser levantadas a esse pacote, né, de alterações no Código de Processo Penal no ano passado, em 2019. Né? Muitos o acusam, né, de ser patrocinado como uma forma de retaliação de pessoas que estavam que estavam sendo investigadas e se sentindo incomodadas com isso. Na sua opinião, houve excessos, né? O que de mais relevante nós poderíamos aperfeiçoar na nossa legislação processual penal, pensando, logicamente, no ambiente ideal, né? E não nessas proposições que tramitaram recentemente pelo Congresso Nacional? Olha, o pacote anticrime em si, eu acho que ele é evidente, tudo pode ser sempre aperfeiçoado, mas eu acho que ele chegou num ponto muito importante. Eu gosto do resultado. Eu participei da formulação legislativa, eu fui um dos membros da comissão que o presidente Rodrigo Maia montou, nós estávamos sob o comando do ministro Alexandre de Moraes, e nós então fizemos um primeiro pacote, né, entre aspas, né, uma primeira proposta de modificações legislativas, né, que acabou virando o alicerce desse pacote, porque depois veio o ministro Moro, né, que fez um outro encaminhamento, mas o que acabou aprovado na Câmara e depois no Senado foi muito mais o fruto do primeiro trabalho que nós fizemos, né, e não tanto do segundo trabalho. Né? Esse segundo trabalho é que me parece que sofreu muitas críticas. Sofreu, né? Porque ele veio com... Qual foi o grande erro ali, que, enfim, eu tive a oportunidade de dizer isso com toda tranquilidade, foi misturar as questões policiais, aquela história da legítima defesa policial, e que, sinceramente, não inovou, porque legítima defesa na atuação policial já existe, o nosso sistema já dá conta disso com muita tranquilidade, não precisava ter aquela discussão, aquela questão, né, e acabou contaminando todo o discurso, né, a discussão e o projeto. E eu sempre falo isso, ideologia, ideia, ela atrapalha. Não é? Eu sempre falo isso, quando a gente precisa trabalhar o direito, precisa ser com técnica,
ouvindo posições diferentes, trazendo para a comissão membros do Ministério Público, da advocacia, da sociedade. Isso é que enriquece. Né? Fora daí, acaba gerando mais atrapalha do que ajuda, vamos dizer assim. O primeiro projeto, ele me pareceu muito bom. Eu levei, pessoalmente, aproveito o espaço aqui para dizer, a minha preocupação foi com a perda de bens. Esses foram os projetos e as ideias que eu levei para a comissão, porque tenho a convicção do meu tempo de trabalho que sufocar o financiamento da criminalidade é o principal meio de combater. Porque prisão funciona, mas você tira um, a empresa põe outro no lugar. Ou seja, é um pouco enxugar gelo você ficar usando só o instrumento prisão. Né? É preciso ter instrumentos que consigam atingir a empresa criminosa, e não só as pessoas. E a perda de bens é fundamental dentro dessa perspectiva. E o projeto trouxe uma modificação lá no Código Penal, no Código de Processo Penal. Não foi tudo o que eu queria, porque eu propus uma ação específica de perda de bens, que foi usada com muito sucesso na Colômbia para combater o tráfico, é usada na Itália também com muito sucesso para combater a máfia, e me parecia um excelente instrumento para que a gente tivesse uma ação específica, né, de perda de bens de pessoas ligadas ao crime. Mas a solução final foi muito boa, né, porque ampliou, veio aquele confisco alargado, né, que a doutrina hoje trata, que ampliou a possibilidade de perda de bens na criminalidade mais grave, né, nos crimes com pena maior, enfim. Portanto, a solução foi boa, né? E essa era uma solução necessária, porque não tem jeito. Para combater a economia do crime organizado, tem que ser uma medida econômica. Não tem jeito. É fundamental, vocês não tem outro caminho. Não adianta deixar, em outras palavras até, né, não adianta deixar o pai preso, né, mas os filhos e familiares todos desfrutando do patrimônio construído em cima do crime, né? Você tocou num ponto, toda a cúpula do PCC de São Paulo tem empresas com os seus familiares, todos, sem exceção. Né? Os familiares hoje enriquecem e com empresas que hoje circulam, né? Mas que são fruto, né, nas investigações iniciais nossas, são fruto de lavagem de dinheiro. Então, isso acontece. Né? E é só olhar, mesmo se a gente for para a corrupção, para os crimes, os laranjas, né, a quantidade de laranjas, como a gente vê aí, às vezes, as investigações, a imprensa. Então, há mesmo uma forma de enriquecimento ilícito que enfim, fomentada pelo crime. E só mesmo um sistema eficaz de perda de bens pode fazer frente a isso. E como você vê, professor, essa crítica, né, essa crítica de que os projetos iniciais, né, teriam sido desconfigurados por pessoas que não queriam ser investigadas, né? Parece argumento ideológico, né, uma disputa defensiva, mas é que realmente a imprensa ela alardeou um pouco isso, né, de que o processo estava sendo modificado no Congresso Nacional porque pessoas que eventualmente estavam sendo investigadas não queriam... a expressão utilizada era muito essa, até destruir a Lava Jato, né? Ou parar a Lava Jato. Alguns integrantes da Lava Jato foram à imprensa para dizer isso abertamente, né? Não permitam que destruam a Lava Jato. Você acha que tem um pouco de retórica, há um pouco de verdade nessa preocupação? Como você viu esse aspecto em particular? Olha, isso também é uma questão muito pessoal da minha maneira de lidar com isso no Ministério Público, sobretudo como conduzir o Ministério Público de São Paulo. Nós nunca entramos por esse caminho, Bolsinhos, porque, primeiro, é legítimo que a sociedade, os seus representantes, tenham
outras visões sobre os instrumentos penais, certo? Então, nunca, nos 4 anos de Procuradoria-Geral, o Ministério Público de São Paulo disse desta maneira: nós nunca desqualificamos aqueles que entendem diferente de nós, né? É legítimo, certo? Todas as vezes em que nós fomos para o debate no Congresso Nacional, eu dizia isso. Eu fui muitas vezes no Congresso Nacional debater essas questões. Dizer, e com muita clareza: primeiro, respeito ao Congresso Nacional, certo? Vai dizer, os políticos lá não querem ser investigados. Eu conheci muitos que estavam, sinceramente, voltados ao aperfeiçoamento legislativo, né? Eu saí do meu período com uma excelente impressão do Congresso Nacional, porque, de fato, tive muito, mas, de fato, muito lá, debatendo muitos projetos. E encontrei, sim, pessoas que discordavam. Tive discussões até bem acaloradas, para ser sincero, mas com pessoas que tinham outro posicionamento. Um outro posicionamento sobre o Ministério Público, um outro posicionamento sobre esses instrumentos, e eu sempre respeitei. Eu sempre disse isso. Fui lá, né, vinha lá, como venho aqui, mostrar o meu posicionamento, justificar o que eu penso e mostrar por que é importante o instrumento. E respeitar as opiniões divergentes. Então, eu não fiz isso e não concordo com esta visão, né? Dizer que tudo que se discute contra o MP é para acabar com a Lava Jato, acabar com o MP, isso eu nunca falei e não endosso, né? Não, Acho que chegamos a bom termo, sinceramente a bom termo. Não era tudo o que o Ministério Público queria, mas muita coisa avançou. O pacote, entre perdas e ganhos, é um pacote que eu reputo muito bom. não, e é importante essa visão de dentro, até porque em tempos de pós-verdade, né, em que tantos argumentos antagônicos são ditos, né, eu acho que essa sua visão de dentro ela é muito importante para compartilhar conosco, né, com os advogados aqui de São Paulo. Inclusive, essa opinião, né, essa posição do Ministério Público do Estado de São Paulo, porque se a imprensa passa, às vezes, uma percepção que não é muito real em relação à atuação do próprio MP, inclusive nessa questão do Ministério Público. Então, eu agradeço muito todos esses esclarecimentos. Eu queria entrar num outro tema que eu sei que é bem sensível aos seus estudos, né? E, aliás, também dentro da estrutura do tráfico organizado, um dos grandes problemas mundiais, né? Eu li alguns textos falando que depois do tráfico de drogas, do tráfico de armas, o tráfico de pessoas, né, é o terceiro crime organizado mais difundido em todo o mundo, né? E você tem alguns estudos muito interessantes sobre esse tema. Então, eu queria te perguntar especificamente sobre o tráfico transnacional de mulheres brasileiras, em particular. Quais são os pontos frágeis no combate ao tráfico transnacional de mulheres brasileiras e como funciona, em relação a essa matéria, a cooperação entre os órgãos nacionais e internacionais que se dedicam a esse tema? Olha, você tocou num outro ponto fundamental. E é importante aproveitar esse espaço para dizer que, muitas vezes, os caminhos desses tráficos se encontram, professor Bolsinhos. A lavagem de dinheiro, o caminho da lavagem, o caminho do tráfico, muitas vezes é dominado por um grupo criminoso que presta serviço para todos os tráficos. É engraçado essa percepção e essa investigação quando a gente vai olhar, né? O caminho em que o dinheiro é sujo, vamos usar essa expressão, né? E que as pessoas ou as drogas ou, né, o ilícito circula, são caminhos, às vezes, muito semelhantes, muito parecidos, né? E acaba sendo uma prestação de serviço, né? É como se fosse uma empresa que dissesse assim para o cliente: o que você quer? Droga, mulheres, homens, serviços, pessoas? Qual é o serviço que você quer que a gente tem condições de prestar? É meio, falando rudemente, né?
se eu tiver essa licença sua de poder me expressar com essa liberdade, no fundo o que a gente está assistindo é uma montagem de empresas de prestação de serviço ilícito, né? De venda, de oferecimento de ilícitos, que vai de criança até adultos, mulheres, homens, exploração sexual, escravidão, né, droga, ou seja, são pacotes que hoje a gente já vê como, enfim, infelizmente a gente já percebe, né, que essa é uma realidade existente. O Brasil tem parte nisso, né? Há aqui uma exploração sexual forte, interna, né? Há um turismo sexual, né? Bem que agora com a pandemia tudo isso mudou um pouco de figura, mas anteriormente à pandemia há um turismo sexual de conotação econômica forte aqui, de exploração econômica forte no Brasil, e há também o tráfico de mulheres, sobretudo, né? Tráfico de pessoas daqui para o exterior, para a prostituição, né? Isso é o que a gente acaba vendo em maior número, né? Então, isso é economicamente relevante, né? É uma tragédia humana enorme, né? Porque as pessoas acabam sendo iludidas com promessas fáceis de ganho de dinheiro, e o que elas encontram é escravidão pura e simples, né? Exploração sexual e tantas outras explorações, e isso é muito difícil de combater, né? Porque é um sistema muito bem montado, tanto na captação das pessoas aqui, né? Há um esquema de olheiros, de captação de vítimas, né? De oferecimento de vantagens, né? Então, eles olham a menina, né, e oferecem para ela vantagens, né, dão a impressão de que ela vai ter uma vida mais rica, mais importante, e que se ela sair do país, então, vai ser uma vida ainda muito mais rica, e no fim, ela encontra uma realidade que é muito diversa dessa, né? E apreensão de documentos, ou seja, é difícil a gente conseguir tirar as pessoas desse sistema, desse esquema, e a única forma de combater com eficiência isso é secar a fonte de financiamento, né? Não tem jeito. A gente tem que ter controle de remessa de capital, tem que, sabe, eu insisto muito nisso. Não é impedimento à liberdade econômica das pessoas. Não é isso, não é disso que se trata. Mas é preciso ter um controle daquilo que não tem lastro, que não tem justificativa, né? Porque se a gente não fizer isso, é muito difícil impedir essa circulação, porque não tem muita maneira. A menina sai daqui, vai para lá, né? É explorada lá, não tem condições de voltar, ela fica esperando uma brecha para avisar alguém, para conseguir uma solução, e aqueles que lucram mesmo com essa atividade não são os gerentes dessa atividade. Então, a hora que a polícia, o Ministério Público quebram, né, a casa de prostituição, o local, eles estão pegando, chega no gerente, naquele que executa naquele local, né? E se não tiver um controle econômico mais eficiente, não vai chegar nunca aquele que efetivamente lucra e explora a atividade. Então, essa é uma realidade muito dura, né, e muito presente e às vezes pouco estudada. A gente tem um grupo de pesquisa lá no Mackenzie que é especificamente isso, mulheres invisíveis, né, e que, né, tem uma professora que cuida especificamente desse tema. Eu faço a liderança do grupo, mas há professoras cuidando especificamente, e tem um material muito rico, né, de atuação, de análise acadêmica, né? Evidente, aqui eu estou acabando falando um pouco mais sobre a minha experiência no trabalho de investigação do Ministério Público, mas há também um trabalho acadêmico de muitas escolas, muitas universidades, que também mostram essa realidade, né? Um pouco dessa dificuldade econômica, né? É uma questão econômica, social também, né? Bastante
bastante relevante. Não, todos os estudos sobre esse tema são absolutamente fundamentais, né? Exatamente pela relevância social que esse tema traz, que essa questão traz. Mas já que nós estamos falando um pouco sobre tráfico de pessoas, né, eu queria, para nós finalizarmos aqui esse bate-papo, fazer uma última pergunta sobre o princípio da solidariedade e o princípio da fraternidade. Né? Como é que nós podemos diferenciar os dois, né, e como questões como a migração e o refúgio, né, podem ser analisadas sob o prisma da solidariedade? Vocês, estou gostando, primeiro que estou gostando muito da sua entrevista, está me dando a oportunidade de falar sobre coisas muito relevantes. Eu agradeço de fato o seu trabalho de pesquisa e para poder fazer a entrevista. O que nós temos desenvolvido como pensamento jurídico? Quando nós falamos em fraternidade, solidariedade, a ideia que muitas vezes vem é a ideia religiosa, a ideia moral, né, que são importantíssimas, não há dúvida. Né? Tanto a questão moral, a questão religiosa, quanto a questão política, né, que envolvem esses conceitos, são muito importantes. Mas eu procurei desenvolver e buscar um desenvolvimento de uma ideia de um princípio jurídico de solidariedade, que não depende de questões morais, religiosas ou políticas. Né? E a nossa Constituição Federal é muito clara em trazer esses princípios logo no seu início, logo no primeiro artigo, nos primeiros artigos da Constituição Federal, ela é muito clara nos princípios do nosso Estado de Direito. Né? E esse princípio da solidariedade, ele significa exatamente essa ideia, né, de que os cidadãos têm direitos que precisam ser analisados e observados e respeitados dentro de uma ideia de que um direito necessariamente obriga o outro. Ou seja, há uma inter-relação necessária de direitos, muito mais do que nós não devemos falar em conflito de direitos, que evidentemente acontece, mas nós precisamos falar da inter-relação solidária da ligação dos direitos. Né? E, portanto, nós não podemos olhar para a liberdade sem olhar solidariamente falando, juridicamente falando, se não olharmos para o direito à moradia, para o direito, né, enfim, o direito de receber garantias do Estado, né, e tantos outros direitos que são direitos, no fundo, de solidariedade. Então, há um princípio jurídico. Né, e esse assunto é muito caro para essa questão de cidadania e das migrações e imigrações. Né? A Hannah Arendt, que é uma autora que eu gosto muito, ela foi, em determinado momento da vida dela, uma apátrida. Né? E ela dizia isso com todas as letras. Né? Que cidadania, que direitos são esses das pessoas que não têm país, não têm pátria, não têm... Como é que elas são recebidas, o que elas têm como direito humano para ser efetivado. Né? E num dos livros dela tem um texto maravilhoso, diz que às vezes essas pessoas só iam ser reconhecidas como cidadãos na justiça penal. Elas só iam ter direitos quando o réu, quando investigado, aí o conjunto de direitos construído ia olhar para essa pessoa. Enquanto ela não fosse réu, ela não era esse ser dotado de direitos, porque não tinha esses direitos civis ainda organizados. Então, é importante que a gente possa olhar para a nossa Constituição, para o nosso sistema jurídico, com essa ótica, né, do princípio jurídico de solidariedade entre esses direitos civis, os direitos políticos, os direitos sociais, né, os direitos econômicos. Né, todos esses direitos, eles estão interligados e há uma recíproca obrigação entre eles. Né? Então, essa é a ideia, né, que a gente procura desenvolver dentro de um princípio de solidariedade
né, que é, evidentemente, influenciado pela ideia da fraternidade, pela ideia moral ou religiosa, mas passa a ter uma configuração jurídica específica. Professor Ismânio, eu queria aqui, em nome de todos os advogados de São Paulo, dos advogados do Brasil, agradecer imensamente a sua participação nesse bate-papo, os seus conhecimentos, dizer que foi uma conversa agradabilíssima e que nos possibilitou tanto conhecer um pouco mais alguns bastidores, né, dos processos legislativos sobre temas tão relevantes, mas também rememorar autores tão destacados como Hannah Arendt, que nós falamos aqui por último. Eu queria também agradecer a todos os espectadores que acompanharem esse agradabilíssimo bate-papo, mas deixá-lo com uma palavra para fazer uma mensagem final para os nossos espectadores. Olha, professor Bolsinhas, eu só tenho a agradecer. Esse foi um espaço raro. É difícil a gente ter um espaço em que o interlocutor, né, procurou encontrar as questões jurídicas e dar a liberdade e permitir que a gente possa mostrar o nosso raciocínio jurídico, das nossas pesquisas, do nosso trabalho. De fato, esse é um espaço da ciência do direito. É isso que eu queria registrar. Fiquei encantado com essa entrevista. Eu só tenho a dizer que a Escola Superior de Advocacia de São Paulo é sempre um berço, né, jurídico, de onde todos nós saímos, né? Eu sempre falo isso da OAB, todos os presidentes da OAB com quem eu tive a oportunidade de me relacionar, sempre disse isso a eles: a OAB é a nossa casa, de onde todos saímos para as demais carreiras jurídicas e para onde todos acabamos, de um jeito ou de outro, retornando quando encerramos as outras, né, os outros momentos de carreira jurídica. Então, foi uma alegria mesmo. Eu espero que esse espaço seja mesmo muito frutífero, né? E foi uma honra, é sempre uma honra falar aos advogados de São Paulo, poder falar a juristas, enfim. Para mim é uma alegria imensa. Muito obrigado.